Ok, povo de Deus, seja bem-vindo a este canal do YouTube, canal Pastor Arão Especial. À medida que vai assistindo o vídeo, quero que corra já para fazer a tua subscrição, ative também o sininho. Pronto, hoje estaremos falando de um tema muito pertinente. Vou falar sobre os dois homens, ou seja, o homem carnal versus o homem espiritual. Mas para isso estaremos nos baseando no Evangelho segundo escreveu São João. Abra ela comigo ali, capítulo 3, versículo 6. Diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Feche teus olhos com todo o respeito, vamos falar com o nosso Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu venho com o teu telespectador, ó Pai da glória deste canal, ó Pai, seja aberto, de tal forma, ó Pai da glória, que ele perceba as coisas espirituais, o que os olhos lhe sejam abertos. Eu declaro um céu aberto para este ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, nós vamos falar sobre o homem carnal versus o homem espiritual. Quem é mesmo de concreto o homem carnal, o homem espiritual também? Jesus nos ensinou alguma coisa que todo cristão poderia saber, nos baseando na vida desse homem Nicodemo. Nicodemo era um homem que intelectualmente tinha todos os dotes possíveis, ou seja, foi extremamente intelectual diante de lá do templo, foi um dos sacerdotes, doutor da lei, uma pessoa muito respeitada, mas ele viu esse todo respeito, essa toda honra a cair numa só palavra, que precisas nascer de novo. Ele, ao esbarrar-se com esta palavra, com esta nova terminologia de Jesus, ele disse o seguinte: mas como é possível alguém com a idade que tem nascer de novo? Aí Jesus foi mais sucinto para com ele esclarecer alguns assuntos, dizendo o seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós todos nascemos na carne, nós todos temos um corpo físico, mas isso não pode determinar que todos nós somos 100% carne, porque existe um novo nascimento, esse novo nascimento que é gerado através do arrependimento da conversão. Adão, lá no Jardim do Éden, deu uma nova geração, uma nova raça, que todos que nasceram em Adão, nasceram com um corpo físico. Mas quando Jesus Cristo chega, ele veio para dar um novo nascimento. O nascimento esse que através da conversão, que temos um nascimento espiritual. E hoje fazemos parte de uma nova família, a família cristã. Por isso lá no Éden, Adão é o primeiro Adão. Aqui no Novo Testamento, Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão, que é extremamente carnal, através dele nós conhecemos o pecado. O segundo Adão, que é o extremamente espiritual, através dele nós temos a vida eterna e conhecemos a santidade. Mas o que eu quero dizer para um homem? Como é que esse processo acontece para que um homem seja espiritual? O homem carnal conhece as coisas, tudo que o homem vê está limitado. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós somos um ser espiritual que vivemos em uma carne. Por isso é que o homem que é simplesmente natural, se você pegar a Bíblia, no livro de Coríntios, vamos lá na Bíblia, vamos ser um pouco mais telegráfico. No livro de Coríntios, no seu capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque para ele são loucura e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. É o seguinte: existem muitas, mas muitas pessoas que são bons intelectuais. Existem muitos cristãos que são muitos bons intelectuais, mas são extremamente carnais. Por que são carnais? Porque eles se escandalizam com coisas espirituais. E a vontade de Deus não é que o homem seja um ser carnal, mas é que o homem seja um ser espiritual. Por causa de que Deus
é um homem espiritual, ou seja, é um ser espiritual. Para que o homem entenda a vontade de Deus, o homem tem que estar no Espírito para se conectar com a vontade do Espírito. Jesus, quando veio aqui na terra, Jesus não veio nos ensinar as coisas da carne, veio nos ensinar as coisas do Espírito. Por isso é que Jesus, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, versículo 63, Jesus disse o seguinte: o Espírito é o que vivifica, é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Percebe o seguinte: o homem carnal vê as coisas simplesmente com os olhos de ver. Por isso é que o homem carnal se escandaliza quando alguém está a orar em línguas estranhas, quando alguém está a profetizar, porque ele não compreende, os seus olhos estão limitados no que ele vê. Mas o facto de você não ver alguma coisa não quer dizer que a coisa não existe. As coisas existem e nós precisamos realmente nascer de novo para que as coisas espirituais sejam introduzidas nas nossas vidas. Nunca vais conseguir ser uma pessoa, um crente espiritual, se você não nascer de novo. Você tem que deixar de ser um crente carnal. Não vais operar dentro do ministério, dentro dos dons espirituais. Você não vai operar nenhum tipo de milagre se andares na carne. Porque eu, se ando na carne, se eu andar na carne, eu me escandalizarei vendo uma pessoa a profetizar, uma pessoa a operar qualquer tipo de milagre. Por isso é que hoje, todo milagre que aparece ali, as pessoas julgam dizendo que esse aqui parece feiticeiro. Mas a gente tem que refletir o seguinte: não existe um falso se não aparecer um verdadeiro. O falso é o reflexo do verdadeiro. Todos são mesmo falsos, então quem é o verdadeiro? Existem realmente os verdadeiros de Deus que estão a operar fortemente na dimensão espiritual. O que acontece? Acontece que às vezes o amado irmão é carnal. Pastor é um bom pastor, prega bem, mas é extremamente carnal. Até que tem bons conhecimentos, só que a Igreja de Cristo não é gerida pelos conhecimentos acadêmicos, pelos livros, pelo conhecimento de Caixa de Pandora, de Épico de Gilgamesh. Não! A Igreja de Cristo é guiada pela experiência de Deus, pelo Espírito Santo, porque as palavras de Cristo é Espírito e é vida. Lá no Antigo Testamento, um homem chamado Eliseu, o que acontece? Tinha o seu homem que andava com ele, Geazi. Quando vieram atacar Eliseu estava totalmente tranquilo, mas o homem que estava com Eliseu estava extremamente preocupado. Nos vão matar, nos vão atacar, nos vão destruir. Mas Eliseu esteve descansado. Sabe por causa de quê? Porque Eliseu estava no espírito, mas o homem dele ainda estava na carne. Eliseu já estava a ver as coisas espirituais, mas Eliseu ainda não, mas o Geazi ainda não via o que Eliseu já vinha. O que foi preciso? Era preciso Eliseu orar. Isso está na Bíblia. Era preciso Eliseu orar. E Eliseu orou o seguinte: para que o Senhor Deus abrisse os olhos espirituais de Geazi. No livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 17, Eliseu falou assim: orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhes abras os olhos, que lhe abras os olhos. Você não está entendendo. Para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. Eu disse: o Senhor abriu os olhos do moço. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Sabes, Eliseu já estava a ver aqueles carros de fogo e cavalos, mas Geazi ainda não estava a ver. O facto de você não ver alguma coisa não significa dizer que a coisa não existe. As coisas existem, você é que ainda não está a ver. Olha, você não pode ser um ser simplesmente carnal num mundo onde as tuas batalhas são extremamente espirituais. Olha, as coisas que acontecem no nosso físico são reflexo das batalhas que a gente tem no espírito. Ou seja, se você é uma pessoa de muita oração, que ora muito, é muito mais fácil você vencer as coisas no teu mundo físico. Tipo assim, você clama bastante por um emprego.
Se você ora muito por aquele emprego, você consegue trazer aquele emprego para a existência. Porque você já é um homem espiritual e o físico se reflete apenas. Por isso é que tudo que existe, para uma pessoa que é visionário da igreja, a igreja não nasce no exterior, nasce no espírito, ou seja, nasce no coração da pessoa. Por isso é difícil, senão começamos junto a igreja. Isso não existe, porque a igreja não nasce em dois corações, nasce em um coração, nasce em espírito de alguém que manifesta para cá, ou seja, que traz a existência. Porque quando o homem vive as coisas no espírito, o homem começa a desfrutar. Adão lá no Éden, Adão foi um homem extremamente espiritual. Porque não é fácil ver, ninguém ensinou Adão a nomear os animais. Adão no Éden nomeou os animais sem ninguém ensinar Adão. Sabe por causa de quê? Porque Adão já foi um ser espiritual. E quando você é um ser espiritual, ou seja, quando você está muito ligado com o espírito, você aprende coisas que ninguém te ensina, porque o espírito te traz novidade. Você não vive simplesmente de letra, porque isso operou fortemente na vida de Adão. Adão nomeou bem. Se fosse Deus a nomear os animais, Deus devia nomear, devia chamar mesmo cão de cão, gato de gato. Por isso é que Deus se alegrou quando Adão nomeou os animais. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 6, diz assim: mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. O que acontece é que as pessoas conhecem da palavra, buscam até a historicidade dela, buscam as coisas do tempo e tal, se ligam com alguns dizeres de Calvino, com alguns dizeres de George Whitefield, com alguns homens que fizeram parte da história, como Urico Zunglio e tantos outros, mas de espírito mesmo de verdade não tem nada. Os nossos púlpitos estão a morrer porque nós queremos dirigir as obras de Deus com intelectualidade. Não estou a falar que nós devemos ser pessoas, como posso dizer, acéfalas. Não estou a querer dizer que tem que ter pessoas assim, analfabetas, acéfalas, pessoas que não têm domínio das coisas. Eu estou a dizer de pessoas que são intelectuais, mas são extremamente espirituais. Porque a obra de Cristo não é levada pelos desejos carnais, mas é pelas coisas espirituais. Porque um homem que é só intelectual, mas não tem nada de espiritualidade, só está a intelectualidade, mata o povo. E a igreja atualmente precisa de pessoas espirituais, porque não é normal um pastor sugerir o povo dele ir nos quimbandeiros para lhe curar da tala. Você está a manifestar que Deus não é poderoso, porque se na verdade Deus é poderoso, o homem que tem tala, você ora para ele e vai ficar bem. Isso acontece como quando o pastor é espiritual. É muito recomendável as pessoas serem espirituais. Eu quero declarar agora que os teus olhos espirituais se abram, que esta cegueira espiritual caia dos teus olhos. Ela precisa cair dos teus olhos de uma vez por toda. Quando a cegueira espiritual cair dos teus olhos, as coisas vão acontecer na tua vida. Meu irmão, tens que ser um ser espiritual. Agora a pergunta seria: como é que eu serei uma pessoa espiritual? Você vai ser uma pessoa espiritual quando você começar a jejuar. Vive uma vida de jejum. Toda pessoa que vive uma vida de jejum, que alguns chamam de ascetismo, né? Que matar carne e tal, quando você é uma pessoa de jejum, os teus olhos espirituais vão se abrir. Leitura da palavra, vida de consagração, vida de santidade, vida de obediência. Até nem que você não tiveres aquilo que chamam de impactação profética, afetação e tal. Se a tua vida estiver totalmente ligado na palavra, acredita, os teus sentidos espirituais vão estar totalmente apurados. Você vai começar a aprender coisas que nunca tinhas anteriormente aprendido com algum tipo de homem. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te ensinar. E a Bíblia fala que Deus é Espírito. Onde é Espírito do Senhor, aí há liberdade. Jesus falou: quando o Espírito vier sobre vocês, Ele vos ensinará a andar e vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Por isso é que as pessoas às vezes fazem muito esforço para deixar pecado. Por quê? Porque querem fazer as coisas na carne, querem forçar. Jesus, quando falou a Nicodemo para nascer de novo, é para que Nicodemo deveria viver no Espírito. E as coisas deviam ser totalmente fáceis para ele. Escuta, a igreja de Cristo tem que ser espiritual. Meu irmão, você tem que ser espiritual. Por isso é que você ouve pastor fornicou, o pastor adulterou com a irmã da igreja onde ele lidera. O irmão é cristão do VTT caiu em fornicação. Sabe por causa de quê? Porque está muito ligado à carne. Ele sente os desejos da carne com muita facilidade porque não tem consagração ali. Todos nós
Todos nós somos carnais, todos nós somos humanos, mas isso não é justificativa de vivermos em pecado. O viver em pecado é uma carnalidade. Viver em pecado é quando as concupiscências da carne estão muito ativas nas nossas vidas. E isso aqui tem que ser abafado com a espiritualidade. Tem que busca com zelo as coisas de Deus. Os cristãos não têm que brincar com as coisas sérias. Quando o assunto é consagração, se consagra para você ser um homem espiritual. A igreja de Cristo precisa ser espiritual. Os apóstolos operaram milagres grandes porque estavam no espírito. Os apóstolos não estavam na carne, por isso é que milagre acontecia constantemente na igreja, porque quando o homem está no espírito, até ver anjo chega a ser uma coisa natural para você. O sobrenatural se torna natural. Por quê? Porque você está ligado no Espírito. Deus te revela coisas extraordinárias. Eu quero dizendo que do Lubito, onde vem esta mensagem, para o teu lugar onde chegou, em qualquer parte do mundo, eu quero declarar alguma coisa. Que esta unção que eu sinto aqui, sinta ali. Podes tocar no teu ecrã, vai sentir algo diferente. Que o Deus que eu sirvo, Deus vai te visitar. Receba a unção em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja livre de qualquer coisa que impede os teus olhos espirituais de perceber as coisas de Deus. Sabes? Às vezes as pessoas falam, não, eu não estou aqui querendo introduzir crendices. Estou a falar de coisas espirituais. Por causa de quê? Porque quando os homens às vezes não entendem as coisas de Deus, se escandalizam, falam, não, isso não é assim. Leia as tuas coisas, leia teus livros, busca, leia qualquer coisa que queres ler, mas veja as coisas de Deus como prioridade, porque os nossos combates são espirituais. Você não vai conseguir ganhar nenhuma nação, nenhuma aldeia se você entrar na carne. Se vê como, entenda o seguinte, se vê como o homem é um ser carnal, ou seja, é um espiritual dentro de uma carne. Por isso é que as pessoas morrem. Uns que morreram já milhares de anos atrás, mas na trombeta, quando a trombeta soar, eles vão ressuscitar. Sabe por causa de quê? Porque o que morreu é a carne dele. Porque quem morreu há 1000 anos atrás, se você descavar no chão, já não se encontra. Aqueles corpos que desapareceram no mar, já não se encontra. Os corpos que os leões devoraram, já não tem, porque os leões devoraram aqueles corpos. Mas todos eles vão ressuscitar. Sabe por causa de quê? Porque o espírito não morreu. Que morre a carne, o espírito ainda existe. O espírito é que vai dar vida a esses corpos. Então você precisa perceber o seguinte: viva no espírito, mano. Não seja uma pessoa carnal. Eu não aceito ser uma pessoa carnal em nenhum momento. Quando você for carnal, as coisas vão complicar a tua vida. O reino da treva vai te apanhar muita pata, porque a treva percebe quando é que alguém é espiritual. E como é que isso vai acontecer? Você vai ser carnal mesmo assim. Tudo é lógica. Olha, nós não precisamos chatar assim muito. Nós não precisamos, oração não é preciso gritar muito. Deus já me ouve. Ah, que? Deus já te ouve. A Bíblia fala em Jeremias: clama a mim, filho meu, eu te ouvirei. Te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Eu quero terminar com essa ministração dizendo o seguinte: seja um ser espiritual, seja uma pessoa espiritual. Carnalidade não. Nós não queremos os doutores nas igrejas. Estão chegando todos vaidosos com as mãos no bolso. Eu não preciso orar, eu estou a cheirar perfume. Ei, está a cheirar o quê? Você não é ninguém enquanto estiveres na carne. Você tem que estar no espírito. A igreja precisa de pessoas espirituais. Por isso é que você evangeliza alguém, está tentando se converter, porque você está vindo com a tua carnalidade. Quando você vem no espírito, até a mensagem que você prega vai de encontro com a vida que a pessoa está a viver. Nós estamos a viver experiências grandes por causa de viver no espírito. Amado no Senhor, continue a vivendo esta vida fervorosa. Deixa eu orar mais uma vez. A Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora que Ele venha impactar nações. Macachacauia. Interpleia lá baixando robeneva na gachanda. Receba de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Angola, descansa, não é problema. Deus abençoe a tua vida.